vários cruzeiros de 52, de 50, mas depois com o tempo parei. Mas tem várias, tem um monte. E eu tenho uma aí, não sei, não dá para pegar ela agora, que tem a travessia de Guarapari, quando era feito numa balsa para trazer os carros e o povo, o ser humano atravessava em barcos, em bote, né? Os catroeiros atravessavam de lá para cá. Inclusive a água que nós bebíamos aqui na época passava por ali. Quando furava, tinha um mergulhador que chamava Mazaraque para consertar o cano. Ele mergulhava, ficava lá meia hora, uma hora, o tempo que fosse necessário, para consertar esse cano que passava por ali onde está hoje o restaurante do Porto. Então, depois, como meu irmão falou, que veio a ponte, é que terminou esse transporte, entendeu? Mas, e quando a balsa quebrava, que tinha carro na balsa, os carros eram puxados por boi. Eu tenho também foto aí mostrando isso daí, os boi puxando os carros que caíam, né, da balsa, e os boi é que faziam o serviço. Ô Bruno, aqui em Guarapari, na época do meu pai, não é na minha época, existia 3 times de futebol. Era o Atalaia, o Riachuelo e o Democrata. Aí por questão política, de torcida, o futebol em Guarapari acabou. Acabou o futebol em Guarapari. Aí levaram uns 3 meses sem futebol. Aí reuniu 4 cidadãos aqui de Guarapari, que foram ele, Otto Martins, Antônio Marques, Esmeraldo de Almeida e meu pai, Benedito Vaz. Formaram o Guarapari Esporte Clube em 1930. Entendeu? Então, voltou o Guarapari a funcionar porque o futebol passou a ser uma coisa que está fazendo falta para a sociedade. Então a história do Guarapari começou aí, como era também o carnaval, que tinha três blocos, 3 enroques, que eram o enroque, o dengoso e o futurista. E isso aí quem vai falar é o João, que ele está mais por dentro do que eu sobre isso aí. A rosa está em botão, entre palmas e confetes, vamos passando com nosso lindo cordão. Você vê que ele falou dengosos, futurista e o enroque. Isso era uma rivalidade tremenda nesses 3 blocos. Eles não eram unidos, não. Eles gostavam de sempre um sair mais bem preparado que o outro, mais bonito que o outro. Então havia uma rivalidade tremenda. E no que meu irmão falou aí, ele até esqueceu. Inclusive nesse futebol que ele falou, jogava até um ex-prefeito que é Benedito Lira. Jogou muito futebol também no Guarapari Esporte Clube. Então, como eu estava falando do enroque, era um carnaval de pescadores da família de Guarapari. Hoje você tem, por exemplo, a Cachorra Louca, que não é de Guarapari, e vários outros blocos aí que não são de Guarapari. E hoje estão visando muito interesse financeiro, esses blocos. E naquela época não se visava isso, interesse financeiro, para botar um bloco na rua, ter que a prefeitura investir, ter que o Estado investir. E naquela época não. E saiu, e para a época era um bom carnaval. Com esses 3 blocos, era um excelente carnaval para a pequena população que existia em Guarapari. Na época, uma faixa de 3, 4, 5 mil habitantes. E este foi o quadro Contando Histórias de hoje. E gostaria de agradecer a participação do Guendelli. Ô Bruna, para mim foi um prazer imenso poder falar um pouquinho de Guarapari, da história de Guarapari, e dizer que o dia que a Rio Sul, a televisão Rio Sul precisar, nós estamos aqui à inteira disposição. Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade de falar poucas coisas, mas sinceras do Guarapari. Você, João, muito obrigada também a sua participação. Quem tem a agradecer sou eu, né? Por ter esse privilégio de contar alguma coisa da minha cidade.
E espero que tenha alguém que conheça mais história do que eu para continuar esse quadro tão maravilhoso. Então, o agradecimento é todo meu. É isso aí, galera. E esse foi o nosso quadro Contando Histórias. E no próximo programa tem mais. A Rede Cidades de Televisão é a primeira rede de TV por assinatura do Estado do Espírito Santo, contando com 7 emissoras espalhadas nas principais cidades capixabas, de norte a sul do estado. No norte, Canal 26 em São Mateus e TV Cidade em Linhares. No sul, TV AP em Cachoeiro de Itapemirim. Na Grande Vitória, TV Capital em Vitória. TV Sudeste em Guarapari. TV AP na Serra e em Cariacica. Formando assim uma rede de TV forte, pronta para representar o nosso estado com notícias da terra para todo o Brasil. Rede Cidades, feita para você. Aqui com a Cristiane e o Denis, o casal que casou virgem e vai contar um pouco pra gente sobre essa experiência tão marcante na vida deles. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Denis? Eu gostaria que vocês falassem pra gente o que é castidade. Bem, a castidade, ela é uma maneira de se viver, né? Como várias pessoas usam alguns estilos, né? De como se viver, né? Como por exemplo, as pessoas gostam de ver de preto, essas coisas assim, né? Essas maneiras de viver. Nós optamos, assim, pela religião, em viver a santidade no namoro, né? Que é isso? É viver diferente, é ser um jovem diferente, mas não usando isso para o mal, mas sim para o bem, né? Vivendo a santidade, tentar ser melhor e ajudar o outro, assim como nós estamos fazendo agora, né? Falar um pouco sobre a castidade, aqui na televisão, como palestra para outras pessoas, ser um incentivo também às outras pessoas. É ser santo aqui na terra, é buscar Deus também aqui na terra. Aquilo assim que Deus pede, né, sobreviver à castidade. A gente tenta viver aquilo, como eu disse, em religião, né, aquilo que Deus pede dentro de uma religião, né, e a gente tenta passar, a gente tentou viver, né, conseguimos viver, né, e também castidade não só no namoro, mas no casamento também. Então, muitas pessoas pensam que você ferir a castidade é apenas você ter relação sexual dentro do namoro ou fora de um casamento. E ferir a castidade, ela vem em vários pontos, né? É você desde da sua maneira de se vestir, desde as palavras que você fala, a sua maneira de viver em geral, né? Também existe a castidade dentro do casamento, né? Mesmo que depois do meu namoro eu ainda continue a me vestir de forma errada, a me comportar na sociedade de uma maneira errada, eu posso estar ferindo a minha castidade. Independentemente da religião ou crença religiosa, o que é um namoro santo? Bem, o namoro santo, assim, como eu havia falado, né, na pergunta anterior, que o namoro santo, ele é respeitar o próximo, né, ter uma vida diferente, né, também respeitando o próximo, o corpo do próximo, respeitando os limites, né, respeitando o meu limite e tendo um autoconhecimento. Quando eu me conheço como homem e eu aprendo a respeitar o próximo, no caso como mulher, né, porque eu, num namoro não vivendo a santidade, você acaba ferindo alguns costumes, os sentimentos, né? Então você não vivendo o namoro santo, você acaba ferindo o próximo e ferindo a si mesmo. Porque o homem, ele foi criado para quê? Para que ele fosse primeiro criança, né? Nascesse, crescesse e ali, quando tivesse um relacionamento com o outro, né, ele respeitasse o outro, ou seja, respeitando cada etapa, né? Mas muitos de nós, né, as crianças, os jovens, eles querem crescer muito rápido, né? E com isso acaba ferindo algumas etapas que nós temos que viver. E nisso acaba dando muitos traumas, muitos problemas. E assim também é o namoro.
o namoro também tem que ser vivido de uma forma correta. Ou seja, o sexo é para o casamento, né? Não é para você viver antes, porque aí você já está ultrapassando a barreira daquilo que Deus e a sua natureza pede, né? Isso é viver o namoro santo. E quais são os principais desafios? Assim, o mundo em geral, né, que vai muito, igual no nosso caso, viver a castidade, a gente optou viver a castidade por uma questão religiosa, né, então isso se torna muito mais difícil porque é aquilo que vai fazer a vontade de Deus, né, então assim, num geral, para mim o que foi mais difícil é a questão das amizades, né. É uma opção de vida você viver a castidade, você ter um namoro santo, e muitos não concordam, né? Então, assim, na minha situação foi muito complicado esse desafio, e assim, pode até não parecer, mas um desafio também foi dentro da minha própria casa, porque a minha mãe, meus pais em si, eles não compreendiam a minha vontade, eles não entendiam. Por mais que a gente falasse que essa era a nossa vontade, isso que era nosso desejo de viver, não que eles queriam que a gente fizesse, mas não acreditavam que era isso, porque por se tornar hoje algo assim tão anormal, né? Então a amizade, a influência escolar também, né? Isso tudo foi muito desafiador pra gente. Agora eu gostaria que vocês contassem um pouco da história de vocês pra gente.